E então, esse processo que eu vou tratar com vocês da Paulo Gustavo, nesse momento, é para contribuir com a instrução, digamos assim, né, do que já tem até agora, inclusive de publicado, para tentar ajudar a tirar algumas dúvidas, mas dando dicas de onde continuar a buscar essas informações também. Essa é um pouco da proposta dessa minha apresentação para vocês, tá? Então, vamos dar sequência. Quem quiser, depois eu posso compartilhar a apresentação, mas fica aqui desde já, caso queiram saber aí os meus contatos, para a gente dar sequência nesse fortalecimento de relações. Então, tanto e-mail, WhatsApp e redes sociais, as duas principais que eu utilizo, que é o Facebook e o Instagram. Fica aí. E eu quero começar dizendo já um pouco do recorte do próprio seminário. O seminário tem um recorte de preferência, né, vamos dizer assim, para as prefeituras do estado de São Paulo. Podem, talvez, ter aqui hoje pessoas presentes que são de outros estados, uma vez que essa comunicação circulou em outros grupos, né? Mas a nossa proposta desse seminário foi focando aqui para as cidades paulistas. Então, quem for do estado de São Paulo, e talvez não esteja sabendo, existe um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele é para dirigentes públicos municipais de cultura das prefeituras aqui no estado de São Paulo. E ele não trata especificamente e exclusivamente da Paulo Gustavo, e nem foi criado agora, né? Então, ele foi criado em maio de 2020, justamente para tratar da pandemia, no sentido de propor trocas e apoios entre as prefeituras, principalmente na temática da área da cultura, para organizar pautas e demandas tanto junto ao governo estadual quanto ao governo federal, inclusive pela pauta da pandemia, né? Naquele momento, em maio de 2020, a gente não fazia ideia que a gente viria a ter, lutar, vai ter uns cachorros aqui de vez em quando, é a vida, né? Mas aqui que eu ia comentar que o grupo, então, ele pode fortalecer as relações dos gestores de cultura nas trocas diretas, mas também se estruturar na pauta junto ao governo estadual e ao governo federal. Foi essa motivação da origem desse grupo, e que, com a DINC, isso passa a ter um respaldo legal de organização jurídica, né, que acho que fortalece muito o que for necessário de conversa com essas outras instâncias, federal e estadual. Então, na época de 2020, a gente não fazia ideia que ia ter uma Aldir Blanc, uma Paulo Gustavo, né? Enfim, que bom, apesar dos pesares que a gente conseguiu. Então, aqui eu listo o que aconteceu, né? Então, acabou ocorrendo as mobilizações da Aldir Blanc 1, vira e mexe, continua a ter informes e respostas sobre o sistema de cultura e os seus componentes, né? Que é o conselho, plano e fundo, principais. Também compartilhamento de outras leis, decretos, às vezes até de agendas municipais, mas muito forte, obviamente, daqui para frente, o que já vem ocorrendo é a mobilização em torno da Lei Paulo Gustavo, e também vai servir de mobilização futura, pensando na Lei Aldir Blanc 2 também. Nesse momento, o nosso foco é a Paulo Gustavo, e que com a DINC, a gente, inclusive, teve já um outro seminário, que foi no primeiro semestre, que eu resgato aqui, porque é importante a gente ter esse processo histórico para vocês compreenderem que essa é uma luta e um diálogo que precisa se manter permanente mesmo. Então, teve o seminário Roda. Roda deve, talvez, fazer outros encontros em breve, mas para esse seminário de hoje, é de iniciativa própria da DINC. Então, eu, na época, fui como convidado, mas organizando via Roda, e agora diretamente com a DINC. Mas fica a sugestão para a gente acompanhar os próximos desdobramentos, porque também pela Roda a gente deve ter novidades para contribuir com vocês. E assim como também acompanhar pela DINC. Enfim, vamos dar sequência aqui.
Por que eu estou aqui hoje, né? Para contribuir com vocês. Qual que é esse respaldo, etc. Eu integro também o Comitê Nacional da Paulo Gustavo, né? Então, quem quiser depois acessar pelo Instagram, dá para acompanhar as atualizações, novidades, várias publicações, mas tem também o site, na hora que você entra no Instagram, que é esse Linktree, da própria Lei Paulo Gustavo, em que o comitê, então, a gente organiza várias documentações para se tornar mais acessível para vocês. Então, é um pouco do acúmulo desse processo, de estar até em algum aspecto nos bastidores do comitê da Paulo Gustavo, e nessa conversa como dirigentes municipais de cultura desde 2020, nessa relação de rede virtual, é que então eu acabei sendo convidado para contribuir com vocês hoje também. Aqui, como Comitê Paulo Gustavo, então vocês conseguem acessar pelo Instagram e depois vai no Linktree. Se vocês perceberem, né, o Comitê Paulo Gustavo, vocês vão ver várias publicações, por exemplo, da derrubada dos vetos, né, incluindo a Aldir Blanc II. A luta se somou das duas leis para a derrubada dos vetos do governo federal, né, quando o presidente Bolsonaro, então, ele foi contra as leis que tinham sido aprovadas quase que por unanimidade, assim, né, por imensa maioria, tanto na Câmara Federal dos Deputados, quanto no Senado. Mesmo assim, teve os vetos por parte do Executivo, e aí a derrubada se deu de novo no fortalecimento junto com os deputados federais e senadores. Então, quando vocês entram no Instagram, vocês vão ver muito recentes, são essas derrubadas dos vetos da cultura, mas também tem a última publicação de referência que pode ser interessante para vocês, o comunicado da Operativa Nacional do Comitê. O que é a Operativa Nacional do Comitê? É uma galera que está mais próxima lá em Brasília mesmo, que está junto com os assessores do Senado e junto com os assessores da Câmara Federal. Então, é um pessoal que está ali junto com o jurídico, junto com outras instâncias, e foi a partir desse agrupamento menor que integra o comitê da Paulo Gustavo, que foi produzido, então, 2 arquivos, né, 2 documentos, e aqui eu vou abordar rapidamente eles, porque eles até, de certa maneira, passam a estar parcialmente desatualizados já, de tão rápido que está o processo. Mas tem questões muito importantes para vocês acompanharem aqui. Bom, quando a gente clica lá no Linktree, né, lá acima, no site, no link, tem como vocês acessarem por baixo, e por cima dá para apresentar onde quer. Vocês conseguem também acessar direto a própria versão final da lei, aprovada, e começa as primeiras publicações de destaque no Linktree são as cartilhas. Essas cartilhas são cartilhas que, lendo de baixo para cima, os próximos passos e o comunicado da operativa, esses são feitos pela própria... fez um barulho diferente. Esses foram feitos pelo próprio Comitê Paulo Gustavo. As outras 2 cartilhas que existem aqui, o comitê compartilhou, mas foi uma produção que parte das pessoas integram mesmo o próprio Comitê Paulo Gustavo, mas são pessoas que publicaram na relação direta com a assessoria de Senado e Câmara. Então, eu vou tratar dessas cartilhas também agora aqui na sequência. Então, pelo Linktree, dá para acessar, de modo geral, muitas informações. A própria lei, as cartilhas e os comunicados. Aqui, quando a gente vai no comunicado, então ele já foi publicado faz um tempo, foi logo que a lei, que a gente conseguiu derrubar os vetos e a lei foi publicada, né? Então, o que eu acho que dá o destaque aqui nesse slide para vocês é que o autor da lei, Paulo Gustavo, né, que é o senador Paulo Rocha, ele, então, manteve e tem mantido reuniões com quem fez a relatoria da lei Paulo Gustavo, na primeira passagem do Senado e depois, na segunda, quando teve algumas alterações. Então, são
2 senadores, também com quem fez a relatoria na Câmara dos Deputados, que é o José Guimarães, e com a própria presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que é a professora Rosa Neide. Ou seja, essas conversas, elas têm dado sequência, e essas pessoas, com as suas assessorias, que produziram as novas cartilhas que eu vou falar na sequência. Esse aqui ainda é da operativa do Comitê Paulo Gustavo. Há uma vontade por parte do Comitê da Paulo Gustavo de realizar uma grande plenária nacional, assim que der sequência por parte do governo federal de regulamentar e publicar a plataforma Mais Brasil de modo liberado. Ainda não está nesse momento, mas a perspectiva é realizar uma grande plenária nacional. Isso ainda está em vistas. A gente deve fazer em breve. Nossa previsão otimista é que o governo federal faça a publicação, talvez ainda essa semana. Essas são algumas conversas dos bastidores, mas a gente não tem nada garantido, né? Então, outra questão que vale a pena nesse slide dar destaque, que está nesse material, é que desde o momento em que a lei foi votada, aprovada e depois até derrubado o seu veto, desde então tem se dado conversas com o Tribunal de Contas da União e com o Tribunal Superior Eleitoral, para justamente tratar detalhes de como que se aplica a lei na prática, com o respaldo para não dar problemas para nenhuma instância, tanto para o governo federal quanto para os governos municipais e estaduais. Então, isso tem ocorrido com de certa maneira, uma frequência, digamos assim, para justamente não desalinhar esse processo. Aqui, no material, que são os próximos passos, esses ainda estão valendo, e eu acho que vale a pena o destaque e observação de todos aqui, que é a seguinte questão. Muito se preocupa com a questão dos prazos, né? O tempo das coisas. Conforme consta da lei, assim que ela foi publicada, que é o item 3 aqui, do jeito que está, assim que a lei foi publicada, o governo federal passa a ter até 90 dias para repassar a verba, então, da instância federal para os estados e municípios. Contando, então, de quando a lei foi publicada no Diário Oficial da União, né, que foi a promulgação da lei, então, a contar dela mais 90 dias, o repasse deve ser feito numa previsão de mais ou menos até 6 de outubro, ou seja, super em cima, se for isso. E para que os governos municipais e estaduais, né, possam receber esse recurso, eles precisam ter manifestado o interesse, e eles podem manifestar o interesse de parte da lei, que daqui a pouco a gente vai tratar qual que é o artigo 5º e o artigo 8º. Os municípios podem aderir só a um artigo ou só a outro artigo. O artigo 5º é que trata especificamente de audiovisual, o artigo 8º vai tratar da diversidade mais ampla. Mas o destaque desse slide aqui para vocês é, depois de liberada a plataforma Mais Brasil, as prefeituras terão, no máximo, 60 dias para estar se manifestando, né? Se opta por uma ou por outra, ou por ambas, mediante a apresentação de um plano de trabalho. Na verdade, o termo correto é um plano de ação. E aí, o item 4, aqui desse slide, né?
dizia que esperava-se que, em no máximo 30 dias, a plataforma Mais Brasil estaria aberta. Qual é a situação que temos nesse momento? O governo federal tem 90 dias para fazer o repasse, os governos municipais teriam 60 dias para fazer seus planos de ação, serem aprovados e assim receber o recurso na sequência. Só que dos 90 dias, já correram mais de 30. Então, dessa conta de 90 dias, 30 ficaria para poder, até 30 no máximo, está sendo publicado um decreto de regulamentação por parte do governo federal e a abertura da plataforma Mais Brasil. Não foi esse o caso. Passou-se 30 dias, então dos 90 comeu 30. Então, dos 60 dias que teria para aprovar o plano de ação, é como se tivesse menos dias, se for levar com rigorosidade os 90 dias. Entendem? De 90, tirou mais que 30, 35, está passando agora para 40. Então, desses 90, 60 seriam para poder fazer o plano de ação na plataforma Mais Brasil. Não é o caso no momento. E aí eu estou falando isso, parte para estarem, sim, preocupados e atentos, mas para também dizer que há uma possibilidade, nas consultas que estão sendo feitas com o Tribunal de Contas da União, e principalmente com o Tribunal Superior Eleitoral também, de talvez os recursos que, a princípio, né, que aqui, ó, o prazo de execução, item 1, aqui da coluna da direita. A princípio, a Paulo Gustavo seria até 31 de dezembro. Porém, por força de vedações da lei eleitoral e em função de previsão expressa na própria lei Paulo Gustavo, esse prazo ele pode passar a ser até final de março. Por quê? Porque a lei Paulo Gustavo, no seu artigo 22 da lei, ela trata de uma possível flexibilidade justamente por conta da lei eleitoral, que é, caso não possa fazer o repasse dentro desses prazos de 90 dias, 60 dias, né, esse processo todo, e isso atrapalhe o processo do repasse financeiro, inclusive por conta da questão eleitoral, então há um deslocamento no calendário e o prazo para se dar conta de fazer todo esse processo, em vez de ficar 31 de dezembro, ficaria 31 de março do ano que vem. E essa é uma possibilidade que já existia quando a lei foi redigida e é uma possibilidade de conversas que estão sendo feitas nos bastidores. Minha sugestão, que eu vou dar sequência aqui com a minha fala, não contem com isso, não esperem por isso. Tem muitas coisas que já podem ser feitas e eu vou tratar disso daqui a pouco, tá? Uma delas, que trata aqui, é o primeiro tópico aqui da coluna da direita, o item 1, ele fala aqui, né, o prazo de 180 dias da data que o município vai receber o recurso, para que se publique uma adequação orçamentária. Ou seja, se planejar internamente na cidade para fazer constar no orçamento da cidade, né? Uma ficha orçamentária própria, específica. Isso é uma questão que daqui a pouco a gente vai abordar, que é algo que precisa começar a ser feito. Vale a pena estar conversando internamente para planejar esse tipo de passo. Aqui, eu estou trazendo a cartilha, uma das cartilhas principais nesse momento, das que foram publicadas, que é a cartilha justamente para gestores e gestoras, né, públicos de cultura. E como eu comentei, quem fez essa cartilha não foi o comitê da Paulo Gustavo, mas são pessoas que integram o comitê da Paulo Gustavo também, tá? Mas eles fizeram uma relação direta no legislativo, Senado e Câmara, justamente naquelas conversas que estão dando andamento desde o ano passado, inclusive, né?
Então, depois a gente vai abordar alguns assuntos do que tem nessa cartilha, mas eu recomendo muito que acessem ela. Como eu comentei, o seminário daqui é para ajudar a sistematizar vocês, de dizer aonde vocês conseguem também buscar algumas das informações, né? Então, a cartilha vocês conseguem buscar tanto no site do PT no Senado, quanto do PT de modo geral, por conta do líder do Senado, que é o autor da lei, né? Então, foi por esse caminho que foi publicada essa cartilha. Um outro documento que eu recomendo muito, foi publicado super recente, é uma nota técnica, publicada pela CNM, né? Federação Nacional de Municípios. Então, ele vai ter algumas orientações iniciais. Eu recomendo muito, vale a pena clicar e ver. Ela é texto corrido, como quem já está acostumado na época da Aldir Blanc, como as publicações da CNM. Tem as notas em texto corrido e talvez em breve eles venham a publicar algumas questões com mais esquema visual, gráfico, algumas coisas assim. Esse é aquela mais tradicional, texto corrido, tá? Vou abordar algumas coisas dela também, mas fica aqui outra sugestão de leitura, porque ela tá detalhando coisas bem interessantes. Ela facilita algumas interpretações também. Outra referência para vocês se informarem desde já, não perderem de vista, salvar esse link, é o oficial, né? Assim, que é onde o governo federal publica, que é a mesma que publicava quando foi da Aldir Blanc. Então, é o site do Sistema Nacional de Cultura, então é o portal SNC, né? SNC de Sistema Nacional de Cultura. Na aba Auxílio Cultural, vocês têm duas opções, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Se vocês clicarem na Aldir Blanc, vocês vão ver quanta coisa estruturada que existe ali, né? Desde tutoriais, outras dicas, sugestões, legislações, várias outras questões, gráficos, inclusive, tabelas, enfim. Da Paulo Gustavo, nesse momento, pelo governo federal, que é esse portal SNC, tem pouquíssimas coisas, eles ainda não publicaram. Eles vão passar a publicar assim que eles fizerem o decreto de regulamentação. Eles ainda não regulamentaram, também não liberaram a plataforma Mais Brasil. Era o que se esperava, mas ainda não foi feito. Então, quando a gente clica na aba Auxílio Cultural e opta por Paulo Gustavo, a gente vai ter aqui, então, um texto muito simples. Tem um e-mail, caso alguém já queira acionar por e-mail. Eles vão ser genéricos e vagos nesse momento, porque eles só vão se posicionar depois que fizerem o decreto de regulamentação, mas caso queiram manter algum contato, podem acionar por esse e-mail que tem aí. Nas legislações, só há a própria lei em si, não tem nenhum novo comunicado, nem o decreto de regulamentação, mas vai ser ali que vai estar sendo publicado o decreto de regulamentação. Se a gente clica em perguntas frequentes, ainda não tem quase nenhuma resposta, está bem genérico e simples, mas eu trago aqui um destaque para falar com vocês de um assunto delicado e importante, que é, das três opções que eles colocam nesse momento sobre a Paulo Gustavo, um deles é como aderir ao Sistema Nacional de Cultura. E por que que está assim? E aí eu vou tratar de qual é o contexto. Eu coloquei aqui nesse slide que tá com símbolo de diferente. Qual é a diferença? O que não está igual? Não está igual o que tem de algumas instruções da cartilha do Senado em comparação com o que foi falado e tem sido instruído em outras reuniões por parte do governo federal. Sobre qual questão? A lei, ela trata que ela é uma lei que está em conformidade com o Sistema Nacional de Cultura. E o setor mais técnico do governo federal entende que a partir disso, esse é tipo o primeiro parágrafão da lei. Então, eles entendem que para a natureza da lei, que já aborda logo de começo, que ela se dá em conformidade com o Sistema Nacional de Cultura, o governo federal
está compreendendo que os municípios façam a adesão também ao Sistema Nacional de Cultura. Eles manifestem essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Isso foi verbalizado, inclusive na reunião híbrida que ocorreu em Santos, que alguns de vocês talvez tenham participado, foi no encontro internacional, né, das cidades criativas e de economia criativa, que inclusive tem uma carta dos gestores, tanto estaduais de cultura quanto os municipais de cultura, que participaram ou presencial ou online. Mas a instrução verbal que ocorreu nessa reunião, por exemplo, e outras que também se ocorreram, o governo federal tem posicionado que os municípios façam a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. A cartilha no Senado, ela vai abordar esse assunto dizendo que o município não precisa ter o sistema criado. E não vai abordar a ideia de ter que ter aderido. Então, isso soa um pouco diferente, mas para explicar para vocês qual é a questão. A Paulo Gustavo, pessoal, ela vai tratar do sistema, nos casos para as prefeituras, né? Vai tratar de sistema municipal de cultura como algo transversal importantíssimo, atravessa a lei o tempo todo. Um dos artigos da lei, inclusive, diz que os entes que receberem os recursos, eles se comprometem de criar os sistemas de cultura, caso eles não existam nas cidades, e não só o sistema, como os componentes, conselho, plano, fundo, etc., né? E caso esses já existam, se compromete de fortalecê-los, de tornar mais robustos, de dar andamento, vitalidade para eles, né? Então, se não aderir ao Sistema Nacional de Cultura agora, vai aderir depois. Então, minha sugestão faz agora, não perca tempo, porque em algum momento você vai aderir. Se não é agora, vai ser amanhã ou depois de amanhã. Então, o que é aderir ao Sistema Nacional de Cultura? É, basicamente, mandar um ofício da cidade, em nome do prefeito, da prefeita, manifestando que se compromete em aderir ao Sistema Nacional de Cultura e que fará, na sequência, o seu Sistema Municipal de Cultura. A Paulo Gustavo, gente, vai exigir que isso se dê sequência depois, não agora, tá? Então, eu dou esse destaque desde já aqui para vocês. Então, dando sequência com as fontes de informações, né? Essa aqui é a oficial, Sistema Nacional de Cultura, que é do governo federal. Bom, e aí eu vou resgatar uma questão que eu recomendo muito para vocês, que aqui eu peguei como referência a cartilha, né? Mas eu poderia pegar da própria lei ou de outros informes, que é a seguinte questão. O processo de participação social. A Lei Paulo Gustavo vai exigir que se tenha participação social. E aí eu vou até ler como está da cartilha, que eu achei que ficou bom esse texto, que vai falar assim: as administrações estaduais, distritais, municipais têm a obrigação de promoção de discussão e consulta junto à sociedade civil para parâmetros e regulamentos, editais, chamadas públicas, prêmios ou quaisquer outras formas de seleção pública decorrentes da Lei Paulo Gustavo. Então, os meios para o cumprimento, para se cumprir esse processo que eles chamam de oitiva da sociedade civil, eles podem ser os conselhos. Então, de novo, é um fortalecimento da estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Se a cidade tiver Sistema Municipal de Cultura, com o seu componente Conselho Municipal de Cultura, ou às vezes chamado Conselho Municipal de Política Cultural ou de Políticas Culturais, o conselho aparece como primeira ordem, como sugestão, recomendação, que então, toda tomada de decisão de como vão se dar os editais, de como vão se dar os regramentos da distribuição dos recursos, precisa ter algum processo de validação da sociedade civil, algum respaldo para além da estrutura interna do governo, para além da estrutura da prefeitura, para além da sua secretaria de cultura, por exemplo. E aí eles dão, então, recomendações. Conselho, e aí amplia. Podem ser também fóruns
direcionados a diferentes linguagens artísticas e áreas culturais, podem ser audiências públicas e consultas públicas, podem ser por sessões públicas e reuniões técnicas com possíveis interessados. E aí atentar que se deve garantir a adoção de medidas que garantam a transparência e a impessoalidade. E ainda dá o destaque no final, que ela é obrigatória, porque a lei assim exige. Então, por ser obrigatória, a lei assim exige, ela também trata que os resultados, da redação da lei fala isso, que os resultados devem ser observados nos regulamentos e instruções de seleção. Então, todo o processo de participação que for ser realizado, elas precisam estar registradas, né? Ata, com assinatura, né? Tá validado, tá realmente legitimado. E é isso que dá conta, então, para que haja comprovação. Por quê? Porque pode ter casos de denúncia em órgãos de controle de que isso não foi cumprido. Então, precisa ter. A gente sabe que em algumas cidades não tem muito movimento cultural, não tem muito, às vezes, um conselho já organizado por parte da prefeitura, mas vai precisar convocar os artistas, os fazedores de cultura e a sociedade civil de modo geral para estar validando o que for tomada de decisão da Paulo Gustavo, ok? Então, eu fiz questão de dar esse destaque aqui para vocês. Porque é o seguinte, ainda a gente fala muito, né, da plataforma Mais Brasil, ela ainda não foi aberta, mas eu vou dar uma dica para vocês. Se a gente vai naquela aba, dentro do portal do Sistema Nacional de Cultura, e em vez de Paulo Gustavo, a gente coloca Aldir Blanc, a gente opta pelas informações que existem no site, que são muito mais completas do processo da Aldir Blanc. Se a gente vai nessa janelinha, que é a plataforma Mais Brasil, aí eu clicar nela, a aba que aparece, então, ela é o portal Sistema Nacional de Cultura / Plataforma Mais Brasil, em que tem o passo a passo. Esse passo a passo, obviamente, ele está voltado para o Aldir Blanc, porque foi pela Aldir Blanc que foi esse filtro, ok? Mas ela ajuda a compreender o que vai precisar ser feito para Paulo Gustavo. Não precisa esperar a plataforma Mais Brasil abrir na Paulo Gustavo para poder entender como fazer quando abrir para preenchimento. Isso eu falo principalmente para os municípios que não, os gestores, as gestoras, né, dirigentes de cultura, que não implementaram a lei Aldir Blanc, porque às vezes não está acostumado com como foi fazer a gestão do preenchimento da plataforma. Então, esse passo a passo que está aqui acessível, com a característica da Aldir Blanc, já pode contribuir muito vocês. Sempre alinhar, então, o que foi a Paulo Gustavo, o que é a Paulo Gustavo, com as suas peculiaridades, para poder estar fazendo de modo coerente depois a construção do plano de ação. Então, quando a gente clica nesse plano de ação passo a passo, essa aqui é a janelinha, e aí eu escolhi essa aba porque ela fala um resumão do fluxo geral, né? Então, acessar a plataforma, aí adicionar, aí tem os dados básicos, cadastra metas, inclui quais são as ações, vincula a uma meta do que foi colocado no programa, e aí qual a natureza de despesa, isso é importante tratar, que é, por exemplo, até se é prêmio, né, ou outro tipo de repasse financeiro, se também depois se é pessoa jurídica ou pessoa física, também tem esses detalhes, né? Então, ver esse manualzinho aqui do passo a passo do plano de ação da época da Aldir Blanc vai orientar e ajudar muito vocês para Paulo Gustavo também, tá? Voltando ainda na cartilha que foi feita pelo Senado, eu achei interessante esse material que ele fala que ele ressalta que no artigo 21 da Lei Paulo Gustavo, a ideia de manter as propostas de editais, chamamentos, padronizados. Isso é interessante porque, de fato, isso vai contribuir no processo jurídico
de vocês, internamente, né, na própria prefeitura. Se for um padrão de editais, isso vai contribuir muito daqui para no trâmite, porque o que você precisa alterar, se conseguir manter um padrão de redação, às vezes vai ser tipo, muda público-alvo, ou valores, datas, prazos, mas às vezes a estrutura que o pessoal às vezes chama de esqueleto, né? O estrutural do juridiquês, vamos dizer assim, se você padroniza, isso vai contribuir muito, todo o processo, né? Então é aqui que eu achei interessante falar isso aqui. Vamos agora para uns trechos aqui da lei, como é citado na nota da CNN. Para quem não sabe, a lei, como eu falei para vocês, o seminário era para falar muito das informações aonde vocês vão encontrar. Agora eu vou detalhar algumas coisas da própria lei e a gente daqui a pouco tira algumas dúvidas sobre ela, tá? A lei, ela tem duas fontes de recurso na esfera federal, do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, uma vez que tem essa fonte que é do audiovisual, grande parte dos recursos que vão ser executados tanto pelos governos estaduais quanto pelos governos municipais precisam estar com essa vinculação da fonte de recurso que é o audiovisual. E aí, nos artigos 5 e 6 da lei, vão ser tratados as modalidades possíveis de se fazer uso pelo setor específico do audiovisual. Então, vamos lá. E outra diferença também importante desse destaque, poucas pessoas estão atentas a isso e vale reforçar. Os recursos já estão separados por faixa. Então, no setor do audiovisual, tem ao todo 4 modalidades. Das 4 modalidades, a quarta, ela não é pautada e organizada pelos municípios. Então, a gente vai estar atentos aqui com vocês nas 3 primeiras. E já tem a faixa de valores. Depois a gente vai, inclusive, entrar quais são esses valores proporcional para cada município. Tem a tabela de valores para quem ainda não acessou essa tabela de valores. Então, para o setor audiovisual, na primeira categoria, basicamente apoio a produções audiovisuais. Produções audiovisuais, pessoal. Fazer filme, fazer vídeos. Daqui a pouco a gente pode detalhar um pouco sobre isso, mas eles podem ser mais profissionais, eles podem ser mais experimentais. A gente pode pensar em garantir o recurso chegar para produções do que a gente entende de boa qualidade, porque as pessoas vão comprovar que trabalham com o setor do audiovisual, mas a gente também pode estimular outras produções audiovisuais realizadas a partir de celular, para garantir um alcance de democratizar o recurso que chega na cidade para chegar no maior número de pessoas. Então, fazer vídeos experimentais. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos. A segunda modalidade, então, ela vai tratar reformas, restauros e manutenções, pensando as salas de cinema. E aí podem ser salas de cinemas públicas, podem ser salas de cinemas privadas. Inclui também cinemas de rua e cinemas itinerantes. Quando fala reforma, restauro, manutenção e financiamento, não é um projeto novo. Não é uma coisa do zero. Está tratando aqui de reforma, restauro, manutenção. Então, essa é a natureza jurídica desse artigo, dessa modalidade, né, de ação prática possível com recurso que vai ser recebido da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, desculpa. Então, o que eu já tenho conversado com algumas prefeituras e fica aqui como dica, sugestão. As salas de cinema, quando a gente pensa em sala de cinema pública, muitas cidades vão falar, nossa, aqui minha cidade é tão pequena, não tem nem sala privada, nem sala pública. As salas públicas, elas podem ser, aqui, como não tem um regramento
tão definido do que se configura ser uma sala de cinema pública, até a sala de vídeo de escolas, por exemplo, às vezes é uma saída possível. Salas que são, por exemplo, o anfiteatro, que é um anfiteatro que tem o projetor, e que passa filmes de vez em quando, ela é uma sala de cinema pública que precisa, talvez, passar por um financiamento e ter uma manutenção e, quem sabe, reforma para ter melhor qualidade. Outros prédios da prefeitura, de reuniões, em que tem já projetor, que tem caixa de som ali estruturado, minimamente. Às vezes, até mesmo, tem salas, de alguns casos de cidades, em que é na Câmara de Vereadores que tem essas salas. Na estrutura do prédio do Legislativo, que tem algum equipamento público possível de ter esse tipo de uso. A princípio, não teria nenhuma proibição. Isso está como uma sala de cinema público. Caso aqui, nessa nossa reunião hoje, tem algumas cidades muito grandes, em que tem salas privadas que possam estar se interessando com esse recurso e já tenha falado com o setor da Secretaria de Cultura, por exemplo, tem algumas vedações do volume de salas por setor privado. O que isso quer dizer? Não vai ser para os, por exemplo, Kinoplex da vida, não vai ser para esses grandes que estão, digamos, em vários shoppings do Brasil afora. As salas de cinema, se forem privadas, são quase uma perspectiva do independente. Assim, tem uma rede muito pequena de salas de cinema. Quando a gente trata de cinema de rua e cinema itinerante, não é inventar um novo projeto de cinema de rua e de cinema itinerante. São ações de cinema de rua e cinemas itinerantes, podendo ser ações já da própria prefeitura, podendo ser independentes, né, privados. Então, tem muitas possibilidades aqui de se pensar, e eu estou tentando facilitar ao máximo para vocês pensarem aonde que vocês teriam algumas salas que se entenderiam serem salas de cinema públicas, para passar a ter um recurso visando programação, enfim, né, ter uma qualidade melhor estrutural. A terceira modalidade, ela vai tratar de capacitação, formação, qualificação, ela também é apoio a cineclubes, então algumas cidades têm cineclubes, outras não. E esse apoio a cineclubes está em aberto, é possível pensar várias maneiras. Festivais e mostras de produções audiovisuais, e aí tem uma preferência para que isso se dê depois por meio digital, é a redação da lei. Pode-se incluir ainda nessa terceira modalidade rodadas de negócios, pode incluir as questões de memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, e ainda outras 2, 3 categorias, que é apoio a observatórios, que tratam normalmente de produção, pesquisa, análise, estudos, debates, e compilar de dados, então esses observatórios. Às vezes já existe isso nas cidades, é um caminho. Mas podem ter publicações especializadas e pesquisas sobre audiovisual. Então, nesse caso, são novas produções, porque publicar, né, publicações especializadas e pesquisas sobre audiovisual seriam novos projetos. E também pode entrar aí o desenvolvimento de cidades de locação. E nessas cidades de locação, fica aqui uma sugestão de vocês se informarem um pouco mais do que se trata quando a gente fala de comissão fílmica, ou pela versão da sua versão registrada original, que é Film Commission, que é a cidade começar a se organizar para que ela tenha espaços de locação do que vai ter de produção audiovisual no seu município. Então, às vezes, um lugar mais de patrimônio histórico, né? Às vezes, um prédio que está ali sendo conservado, está bem preservado, ser um local de filmagem de época, né? Vamos dizer assim, às vezes ou então uma área mais natural, para criar um outro tipo de ambiente. Mas as cidades de locação, ela vai entrar todo
setor de economia do setor cultural, porque pode entrar perspectiva turística, pode entrar hotelaria, tem vários setores que podem se dialogar. Então, eu recomendo muito, caso queiram, de se aprofundar nesse assunto de Film Commission também, que é cidades de locação, no caso aqui, como tá dito. E uma questão que eu queria comentar é o primeiro item dessa modalidade 3, quando fala de capacitação, formação e qualificação, evitarem, é uma sugestão que eu tenho tratado, outros também do próprio Comitê Paulo Gustavo tratam, que é o seguinte: evitar com que sejam ações dispersas. Vai ter uma oficina de foto e filmagem, vai ter uma oficina de edição, vai ter uma oficina de atuação cênica para filme, e uma coisa não conversar com a outra. É bacana, se puder, se for possível, de pensar esse recurso que vai chegar para a cidade, compor um programa de formação interessante para o município. Entender que é um investimento em educação e cultura que dê sequência, que fortaleça o setor na cidade, né? Esse é um caminho. E a quarta modalidade, não preciso falar, porque, como eu já tinha comentado, não é para os municípios, é voltado para os estados e Distrito Federal. No item verdinho, tudo que eu falei de vermelho era do audiovisual. No que é o verdinho, ele é a previsão do que consta do artigo 8º da Lei Paulo Gustavo, e ele vai falar do setor cultural em geral. Diferente do que é do audiovisual, tem uma questão bem peculiar e importante de ser destacada, que é o seguinte: no setor audiovisual, todo recurso que chegar precisa ser editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção. Precisa. Não adianta achar que vai receber um recurso para Paulo Gustavo no município e vai querer contratar uma produção de um filme sobre a cidade com quem eu quero, diretamente. Vai precisar fazer no processo seletivo, vai precisar fazer no chamamento público, um edital. Já na terceira modalidade, que fala do setor cultural em geral, além dos editais, chamamentos públicos, etc., também consta a aquisição de bens e serviços. Que quem fez a gestão da Aldir Blanc bem sabe que ela assim constava também, né? Na Lei Aldir Blanc, além dos editais, constava essa possibilidade de aquisição de bens e serviços. Então, ela ainda existe, só que numa modalidade que não é do audiovisual, para outros serviços culturais, desde que não do audiovisual, é possível fazer outros tipos de aquisição de serviços, portanto, com recursos da Paulo Gustavo, como também existia essa possibilidade na Aldir Blanc 1. E aí, destrinchando um pouco de como que se dá o geral, não do audiovisual, 3 modalidades. Uma vai falar de um modo amplo, que é apoio ao desenvolvimento de atividades que tratam de economia criativa e economia solidária. Acho muito interessante pensar dessa maneira, porque um recurso que chega na cidade, como que a gente faz para que esse recurso gire a própria pauta da importância de se valorizar a cultura e como o valor monetário, o dinheiro, pode girar na cidade, gerar renda e outras perspectivas. A segunda modalidade, ela vai falar do apoio de forma exclusiva ou de complemento. Há outras formas de financiamento, agentes, iniciativas, cursos, produções, manifestações culturais, realização de atividades artísticas, que possam ser transmitidas na internet ou disponibilizadas nos meios de redes sociais, ou seja, é bem amplo. Ela vai falar de quase todas as possibilidades, seja cursos para além dos que já teriam para o audiovisual, como esse recorte, podem ser outros cursos, pode ser especificamente para agentes culturais, pessoas físicas de modo geral, pode ser para todas as linguagens, manifestações, expressões artísticas e culturais, podem ser online, podem ser presenciais. E a terceira vai falar desenvolvimento de espaços artísticos e culturais. Então, quem tratou da Aldir Blanc 1, talvez já está entendendo que
Essa que trata da diversidade cultural de modo geral, ela é bem semelhante ao que foi tratado no Aldir Blanc I. Esse artigo 8º da Paulo Gustavo é quase o que foi o Aldir Blanc I. Aqui cabem editais ou não, aqui cabe repasse para espaços físicos, espaços artísticos e culturais, ou empresas, pequenas empresas, cooperativas, etc. Cabe toda a diversidade cultural, incluindo o estímulo da economia do setor na localidade. Então, é basicamente o que foi o Aldir Blanc I, caso queira, está aí como uma sugestão. Só que provavelmente num valor menor, mas é uma possibilidade. E aqui está ainda mais explicitado, quando a gente vai tratar do artigo 8º, quando ele menciona que o desenvolvimento de espaços culturais é considerado subsídio mensal, ou seja, a própria terminologia, a redação é bem semelhante com o Aldir Blanc I, tá? Quando a gente fala da aquisição de bens e serviços, sem ser necessariamente, então, por editais, que é a modalidade mais ampla, é bacana que se informe sobre essa instrução normativa de agosto de 2020, que ela ainda pauta como é que vai se dar essa aquisição de bens e contratos de serviço em geral. Pode ser interessante para algumas cidades, pode ser que para outras vai ser só por editais mesmo, mas fica aqui uma sugestão, porque aqui podem entrar, que muita gente na época até quis e não soube como fazer, e algumas ousaram e fizeram, que era, às vezes, contratar pareceristas pelo próprio recurso da verba que chegou, sem necessariamente precisar fazer um chamamento público, um edital. Teve outros que pagaram para outros tipos de formações, orientações, de certa maneira, quase consultorias, cabem aqui nesse caso, desde que se respeite esse processo que está dessa instrução normativa, tá? Bom, estamos indo para os momentos finais, eu juro, viu, Regis? Aí a tabela aqui de repasses por municípios, eu acho bom que se consulte, nunca perca de vista. E aí está aqui no Linktree do comitê da Paulo Gustavo. Então, fazendo de novo aquele caminho. Entra pelo Instagram para o comitê da Paulo Gustavo, entra no Linktree e desce um pouquinho a aba, vocês vão achar tabelas de repasses, tem a opção tabela de repasses por municípios. Os do estado de São Paulo, eles vão começar a partir da página 185. Fica aí como dica, sugestão, não? Você pode buscar, obviamente, direto pela sua cidade, mas caso queira ter uma noção das outras cidades do estado de São Paulo, ela começa na página 185. E percebam que ela já vem, esse documento de valores, ele já vem com mais ou menos quanto que vai vir para cada uma das modalidades do audiovisual, por exemplo, tá? Então, vou dar o exemplo aqui. A primeira cidade, Adamantina, né? A primeira cidade do estado de São Paulo. Adamantina. Para fazer filmes e vídeos, sejam eles quais forem, mediante recursos por processo seletivo, edital, concurso, chamamento público, a cidade de Adamantina tem mais ou menos R$172 mil para fazer esse processo de edital com essa verba. Para dar conta de restauro, manutenção, apoio às salas de cinema ou cinemas de rua, quase R$40 mil. Para fazer aquelas capacitações, formações ou apoio a cineclubes, festivais, mostras e outras modalidades, filme commission, etc., quase R$20 mil. E para o atendimento da demanda ampla em geral, que pode ser por editais, ou também por aquisição de bens e serviços, a cidade de Adamantina tem quase R$94 mil. Então, já valores pensando com o regramento da lei, que separa quanto é para cada setor. Essa tabela não é a tabela oficial definitiva. Ela é uma tabela de valores de referência. Por quê? Porque essa tabela ela está publicada com base nos cálculos de um momento específico. Em teoria, o recurso estava nos fundos tanto do audiovisual quanto do Fundo Nacional de Cultura
e tiveram rendimentos. Então, esses valores, eles provavelmente devam ser até um pouco maiores, ok? Mas a sugestão é que usem esses valores de referência para pensar o que vai se fazer nas suas cidades, já com essa separação, tá? E aqui uma sugestão, eu acabei esquecendo de botar o link, depois eu atualizo essa versão e mando para vocês, mas eu compartilho aqui com vocês para vocês terem noção de como que foi, recentíssimo, inclusive, foi essa semana que teve uma ação presencial, teve semana passada, mas o material foi publicado agora essa semana, que foi uma reunião pública tratando da Paulo Gustavo na cidade de Belo Horizonte. Então, foi muito interessante como eles estão pensando o planejamento para a cidade de Belo Horizonte. Estamos falando de uma capital, eu sei que uma envergadura muito maior do que a maioria das cidades que devem estar participando hoje aqui desse nosso encontro. Mas eu fiz destaque de um item que é o final dessa reunião toda, que é uma proposta de cronograma, um cronograma preliminar. Mas o conteúdo desse material pode ser interessante para vocês também. Depois eu pego o link, quando eu for compartilhar essa minha apresentação, eu atualizo. Mas eu vou ler do jeito que está aqui, esse cronograma preliminar, porque de tudo que eu falei até agora, ele já vai dar alguns direcionamentos. Então, a previsão deles é que agora, em agosto, eles deem sequência com os processos de participação, que já começaram. Então, em agosto, vai ter, nessa perspectiva de participação, vai ter tanto essa reunião pública, que já teve uma edição, quanto reunião com o conselho e reuniões com os setores. Pretende-se publicar ainda em agosto um comitê para, além do conselho, além de quem está participando dessas reuniões ampliadas, reunião pública e reunião com setores, eles vão formalizar um comitê. Depois, a definição de como vai se dar essa distribuição de valores, pensando já o cadastro do plano de ação na plataforma Mais Brasil, e ainda nesse mês de agosto, fechar uma primeira versão de como vai se dar esse regulamento. Regulamentação no município. Quem não lembra da Aldir Blanc, os municípios, não só os editais, mas às vezes precisava fazer um decreto de regulamentação também. Né? A prefeitura lançava um decreto para dar o ordenamento de como que se organizaria o recurso que chegaria na cidade, e aí depois é que publicava os editais. Então, agora em agosto, eles vão estar fazendo esse processo. Em setembro, o que era uma minuta, vira já, a proposta é que já vira uma regulamentação municipal em definitivo, já se pense nos editais, tanto nas elaborações de minuta dos editais, ou seja, as versões preliminares aí, né? E já pensando em compor comissões que vão avaliar os projetos nesses editais. Outubro, o prazo para receber os recursos, porque, como eu falei, levando em consideração os prazos, deve chegar no começo de outubro. Então, eles dão sequência obedecendo como está vindo da lei, sem alterar por questões eleitorais. Então, em outubro é o prazo para receber o recurso, faz a adequação orçamentária, ou seja, a adequação orçamentária é colocar dentro do orçamento da prefeitura com uma suplementação vinda do governo federal, né? Faz a publicação dos editais. Lá para o fim de novembro, aqui não está escrito dessa maneira, mas lá para o fim de novembro que vai fazer a seleção desses editais. Em outubro, publica o edital, então as pessoas se inscrevem, fazem os seus projetos, se inscrevem, dá o tempo todo desse processo. Em novembro, faz a seleção dos editais, podendo ser que se encaminhe, quem sabe, até o começo de dezembro, para então, em dezembro, empenhar os recursos com o resultado dos editais. Essa é uma perspectiva que eu recomendo como uma receitinha básica. Se os prazos se mantiverem, esse é um cronograma muito bom. Então, fica aqui como uma sugestão. E agora, Regis e Renata, eu vou então fazer um resumo
do que eu tratei até aqui, para a gente daqui a pouco, então, abrir da sequência. Então, resumindo até aqui, o que dá para fazer desde já? Essa é a grande questão que eu acho que é importante. O que dá para fazer? Então, primeira questão, né? Informar-se mais, tanto pelas comunicações que já estão publicadas, quanto novas e futuras publicações. Tem gente que quer de mão beijada algumas informações, precisa buscar, tem documentos publicados, lê a lei com atenção, lê as cartilhas que foram produzidas, os posicionamentos da própria CNM, como eu comentei, né? São nota técnica. Então, aqui também dá para acompanhar lives, participar desses encontros como a gente está tendo hoje, né? E também, sugestão, acompanhar o fórum de gestores, tanto o fórum de gestores estaduais de cultura, quanto o fórum de gestores municipais das capitais e municípios associados, que é que foi que teve aquela reunião que eu comentei em Santos, por exemplo, né? Também acompanhar o próprio site do Sistema Nacional de Cultura, etc. Além de, tá bom, parar para ler e estudar, o que dá para dar sequência? O que eu recomendo? Faça adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Formalize essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Como eu já tinha dito, se não fizer a adesão ao Sistema Nacional de Cultura agora, que é um simples ofício de posicionamento do prefeito junto ao governo federal, com um modelo já pronto, é só baixar, editar o nome da cidade, o nome do prefeito, fazer uma pequena adequação, caso queira, está pronto no site do Sistema Nacional de Cultura. Então, faça essa adesão, e eu ressalto aqui entre parênteses. Por que fazer essa adesão? Porque, afinal, nesse momento, não é ter que criar as leis municipais. Não é, nesse momento, ter que já ter o seu sistema e os seus componentes na cidade. É só manifestar formalmente, oficialmente, a adesão junto ao governo federal. Vocês vão ter que fazer essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Se não é desde já, vai ser depois, porque a lei exige que as cidades que não tenham passem a ter os sistemas municipais de cultura. Então, fica aí a sugestão. O que mais dá para fazer? Eu mostrei os valores para vocês, então, ver quais os valores de referência a cidade deve receber. Então, já buscar fazer constar no orçamento da prefeitura, no caso, na pasta de cultura, tendo como fonte de recursos o governo federal. Então, algumas atenções nesse caso. Os recursos, eles virão pelo Fundo de Cultura e pelo Fundo do Audiovisual, né? Então, virão pelo Fundo de Cultura, Fundo do Audiovisual e Fundo Nacional de Cultura. Então, eu falo isso porque na hora de fazer a ficha orçamentária, se é do orçamento do governo federal ou se é de um fundo nacional, isso tem alterações, então estar atento a isso, da fonte de origem, né? Qual é a numeração que controla as fichas orçamentárias na prefeitura. Estar atento que quando for colocar no orçamento, entender que nas fichas orçamentárias vai ter que já definir quanto que deve ir para a pessoa jurídica, quanto deve ir para a pessoa física, porque as fichas orçamentárias assim têm as suas definições. Então, uma previsão de quanto que pretende ir para a pessoa jurídica, quanto que pretende ir para a pessoa física, tem que estar um pouco mais planejada. Então, é um trabalho que já precisa começar a ser feito, né? Não é numa adivinhação genérica. Os recursos que vão ser recebidos, eles não precisam ir necessariamente para um fundo municipal de cultura, até porque as prefeituras não são obrigadas a ter fundo de cultura para receber o recurso. As cidades não precisam já ter o seu sistema criado, não precisam ter necessariamente o seu fundo como uma lei municipal. Mas, se tiver o Fundo Municipal de Cultura, há uma preferência de que vá, na hora de colocar no orçamento da cidade, para o Fundo da Cultura, porque a Lei Paulo Gustavo está toda voltada para o fortalecimento de um sistema municipal de cultura. Então, se é para fortalecer o sistema municipal de cultura, como não fortalecer um dos importantes componentes dele, que é o fundo? Uma vez que é um repasse de recurso que está vindo do Fundo Nacional e do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, há uma preferência, mas não é uma regra. Mesmo as cidades que já tenham, não é obrigatório. Mas é uma preferência. E
nesse processo de pensar o orçamento, é importante adiantar um plano de ação minimamente considerando cada modalidade da lei, né? Isso vai impactar em como fazer constar isso no orçamento da cidade. Então, outro slide do que dá para fazer é realizar articulação e mobilização política, junto com as outras pastas da prefeitura e gabinete da prefeitura também. Realizar articulação e mobilização política e não necessariamente partidária junto à Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o setor público precisa entender que vai receber um recurso importante, que vai ter que ser gerido, que vai mexer com o bolso da cidade, né? Que vai chegar uma verba, que é uma verba substancial. Para vocês compreenderem, o que recebeu da Lei Aldir Blanc 1, o que se receberá da Lei Aldir Blanc 2, é menor do que nesse ano vai se receber pela Paulo Gustavo. Então, vai ser talvez o maior recurso para a área cultural que o município vai receber. Talvez da história do município, pelo menos uma história breve daqui para frente. E aí, as observações apresentar um montante de recursos versus a mobilização, tanto no executivo quanto no legislativo, tratar dos passos que vão ser necessários, tanto pelo poder público quanto a sociedade civil, pensando a cidade como um todo. E a outra questão é também, nessas articulações e contatos com outras pastas, apareceu para mim que minha internet está falhando, acho que voltou, né? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, voltou. Pode continuar? Vocês estão me ouvindo? Para mim falhou. Tinha falhado, mas Estamos voltou. ouvindo. Pode Parece que voltou continuar. agora. Tá, agora voltou para mim. Terminando esse slide, quando eu falo de articulação e mobilização com outras instâncias da prefeitura, é principalmente com o setor jurídico e finanças. Não tem tempo a perder. Marca a reunião, apresenta esses dados, traz os números para o pessoal, traz a lei para o pessoal. E às vezes tem outros setores por força política que é importante de estar atuando, né? Às vezes é uma secretaria de governo, ou secretarias outras que tratam numa relação forte com a cultura, se fortaleçam nesse momento. É muito importante entender isso. É um momento muito oportuno para colocar a cultura na pauta das outras pastas e na estrutura do setor da prefeitura de modo geral. Para vocês terem noção, tanto a Aldir Blanc quanto agora a previsão da Paulo Gustavo, mesmo nesse contexto ainda de pandemia, tem cidades que receberam mais recursos para a cultura do que para a saúde. Ou seja, é um impacto significativo, tem que estar na pauta da estrutura do poder público, né? Então, não percam tempo de fazer toda essa mobilização. O que dá para fazer também desde já? Promover a participação social. Acho que não precisa aguardar esse processo de aguardar qualquer regulamentação por parte do governo federal, para abertura na plataforma Mais Brasil, pode gerar muito mais pressão, cobrança e desconfiômetros, às vezes, por parte da sociedade civil, que, ao meu ver, não há necessidade. Por mais intriga, tensionamentos que existem, às vezes, numa relação entre sociedade civil e poder público, movimentos sociais com a prefeitura, por exemplo, e às vezes até nas instâncias formais do próprio Conselho de Cultura, etc. Promover essa participação social, ela vai ser exigida em algum momento. Ela pode ser mais bem gerenciada e coordenada por vocês, se vocês se anteciparem antes de vir as cobranças por parte da sociedade civil. Então, por que não estar bem organizado para tratar de um bom diálogo, para ter uma escuta importante das demandas que vêm da sociedade civil? Entendendo que pode ser de tantas maneiras, né? Pode se dar por reuniões, pode se dar por fóruns, pode se dar pelo próprio conselho, caso o conselho já exista, pode
criar um comitê, pode pensar em alguma audiência pública, pode pensar em várias maneiras como a lei, a própria texto da lei traz. Então, na observação que eu trago aqui é estabelecer o quanto antes qual o meio de pacto local que vai ser utilizado. Porque nada mais é que um pacto, né? Para que isso ocorra vez e voz por parte da população, né? E começar na prática esse diálogo com a sociedade civil, para explicar situações e projetar caminhos. Alguma satisfação para a sociedade vai ser importante, né? E o que dá para fazer desde já? Dá para começar algumas possibilidades de plano de ação, pessoal. Não precisa esperar a plataforma Mais Brasil para começar a pensar caminhos de se aplicar na prática, o que tem que constar, inclusive, no documento plano de ação. Então, a sugestão nesse caso é, como eu já tinha até comentado, revejam qual é a estrutura de plano de ação para o Aldir Blanc, e aí se atualiza ela pensando nas características da Paulo Gustavo, que é, na audiovisual, por exemplo, não dá para, se eu não usar todo o recurso para fazer filme, eu não vou poder usar uma parte da verba e colocar para alguma reforma da sala de cinema. Elas são fontes diferentes fechadas. Então, o plano de ação eu já vou fazer fechado, um valor mais ou menos previsto para fazer filmes é uma modalidade de editais, ou outra, pode ser 3 modalidades de editais naquele inciso, mas é fazer filmes, fazer vídeos. Eu não vou poder ficar deslocando, né? Mas já dá para estruturar minimamente com base do que foi o Aldir Blanc. Fazer também já com outros setores da prefeitura e com a sociedade civil. De novo, por quê? Porque tem que ter um bom respaldo. Não dá para você... Acho que toda a perspectiva que é colaborativa e coletiva, mas com protagonismo de quem é a responsabilidade principal, é melhor, porque as pessoas estão entendendo os passos que estão sendo dados, dá transparência para o processo e, de certa maneira, também compartilha-se possíveis ajustes que precisem ser feitos depois. Olha, gente, a gente vai precisar fazer um ajuste, mas a gente não tomou aquela decisão antes, por isso que a gente achou que ia daquela maneira, como a gente conversou, e agora a gente vai fazer algum ajuste daqui para frente e tal. E o pessoal vai entender o processo, então não percam de vista essa construção ser dialogada, né? E aí, reforçar, então, diferente do Aldir Blanc, precisa ter mais atenção a cada modalidade da lei. Foi o que eu falei agora, né? Não dá para achar que a verba do que era para fazer filmes e vídeos, eu vou depois fazer um curso, vou ajudar o cineclube. São fontes diferentes, né? E aí são 3 coisinhas que precisam começar também. Não é só o plano de ação. O quanto antes já dá para começar a entender e começar a estudar e pensar em como elaborar minutas de uma regulamentação municipal, minuta para aquisição de serviços, por exemplo, caso não sejam só editais, mas elaborar os editais. Então, se eu for pensar em executar a lei na minha cidade, eu preciso ler a lei, ler tudo, todas as informações, pegar um pouco de como foi o Aldir Blanc até nas outras cidades, não só na minha, e já começo uma relação com o próprio jurídico de primeiras versões de uma possível regulamentação no município. E depois, quando a gente vai falar dessas 2 modalidades, editais ou aquisições, por exemplo, de serviços, lembrando, editais, tanto para o audiovisual quanto para a arte e cultura de modo geral. E a aquisição, por exemplo, de serviços, ela é mais específico só da diversidade cultural de modo geral, não é mais do recorte específico do audiovisual, né? E aqui, eu fiz um print, passei para vocês, uma informação que quem está no nosso grupo de WhatsApp também já recebeu faz um tempo, mas que é uma das perguntas que eu mais recebi, desde que a lei foi... que eu mais recebi dos próprios gestores de cultura. Além de perguntar se abriu ou não a plataforma Mais Brasil, coisas assim, uma das principais perguntas é: eu posso fazer live com a verba da Paulo Gustavo? O que quer dizer audiovisual quando é só audiovisual, né? Então, eu organizei um textinho pegando toda a referência da própria lei Paulo Gustavo e disparei em um monte de grupo. E vou reforçar aqui para vocês. Live, entendida como live de, por exemplo,
fazer uma live de várias artes e culturas, como, por exemplo, uma transmissão de show, na característica do que é uma live de transmissão de show ao vivo, isso não é produto audiovisual. Isso não vai se configurar. Agora, se eu fizer uma filmagem do show, em que eu faço toda uma edição, a produção, masterização do som, é como se fosse lançar o DVD ao vivo daquele artista, isso é uma possibilidade, porque você está fazendo uma estrutura de estar tratando de um registro com audiovisual na qualidade que não é só uma live. Quando que é live? Qual a única possibilidade para lives na Paulo Gustavo? Naquela modalidade da diversidade cultural. Quando fala, lembra que eu falei para vocês, o artigo 8º fala da toda a diversidade cultural, ela parece-se muito com a Aldir Blanc 1. E é na Aldir Blanc 1 que a gente fez um monte de live, né? Então, caso queiram fazer lives, é na que trata da diversidade cultural de modo geral. Live, enquanto produção audiovisual, que é a primeira modalidade dos recursos do audiovisual, não cabe. Ok? E aí, então, eu volto para esse slide aqui, que vai ser o meu último slide. Eu resgato aqui no mesmo slide, que eu já mencionei algumas questões para vocês, que é, vou só explicar o raciocínio, né? Qual foi o último item que eu falei do que dá para fazer? Dá para pensar as minutas de editais. É o último item do que eu mencionei aqui para vocês. Então, do que dá para fazer? Minuta de editais. Ok, então não vamos pensar lives como um edital na modalidade do audiovisual. Quais são as modalidades? Vamos revisitar elas e daqui dar sequência com o que vai ser as possibilidades de editais. Então, como estímulo para vocês, o apoio a produções audiovisuais, pessoal, vocês podem fazer, se o interesse for geração de renda, um repasse financeiro, para chegar na ponta para o maior número de pessoas, que a prefeitura está preocupada que os munícipes tenham acesso a alguma grana, alguma qualidade. Produções audiovisuais podem ser, por exemplo, vídeo de 1 minuto, por celular, mas você faz o regramento de qual é o processo. Você pode fazer, são produções audiovisuais, tem que ter um vídeo de 1 minuto, aí você dá uma qualidade mínima descritiva de como é a qualidade que precisa ter do produto final, mas que é básico, que muita gente hoje tem acesso por celulares, por exemplo, né? Se isso depois vai virar algum tipo de mostra, festival, alguma coisa do tipo, é um caminho. Mas entender que as produções audiovisuais, elas podem atender quem são os profissionais do audiovisual, caso a cidade tenha, e aí isso entra, às vezes, desde TV comunitária, a quem faz cobertura de vídeo de casamento, ou festa de 15 anos, coisas do tipo, às vezes mais da publicidade, propaganda, às vezes mais do marketing também, tem o pessoal que vai fazer produções audiovisuais, e tem quem vai fazer produções audiovisuais pensando no cinema, pensando a sétima arte, né? E dá para fazer o experimental. Então, vai depender muito da natureza da cidade, como ela quer usar o recurso. Se ela quer para fazer filmes que tratem da história da cidade ou da realidade atual do município sobre meio ambiente e cultura, por exemplo, ou o atrativo turístico que a cidade tem, potencial, quer fazer vídeos disso, vai ter que fazer um regramento de um processo seletivo para que pessoas se inscrevam já com isso que está redigido no edital. Isso é um recorte já de produto que você quer, né? Então, vai depender muito do tipo de característica que a gestão local, inclusive, tem. Lembrando que nessa modalidade não precisa ter um edital para cada modalidade. Eu posso ter um edital que trata de vídeos curtos, posso ter um edital de alguns documentários, eu posso ter um edital de produções mais artísticas experimentais, eu posso ter várias, eu posso estimular que os vídeos sejam feitos prioritariamente por sei lá, juventude periférica. É possível fazer alguns tipos de recortes. Inclusive, lembrar vocês, uma coisa que eu não dei destaque aqui para vocês, porque vocês já vão ter nos materiais quando vocês pararem para ler, e é a redação da lei,
A Paulo Gustavo, ela também aborda que as questões de diversidade racial, diversidade sexual, questões de gênero, tenham uma atenção nesse processo do seletivo de editais. Então, podem incluir com diferenças de pontuação, podem incluir com cotas, podem incluir com editais específicos. De alguma maneira, isso precisa constar. Então, às vezes, a produção audiovisual pode estimular filmes de uma juventude periférica. Faria sentido nessas questões, né? São caminhos. A modalidade 2, eu já falei bastante na primeira slide, quando eu abordei esse assunto. Eu só quero reforçar do item 3, quando a gente vai falar, então, de formação, cineclubes, festivais, rodadas de negócios, preservação, pensando audiovisual. Ele é muito amplo, né? Ele é muito também diverso. Então, também dá para pensar editais e editais para cada categoria, se vocês quiserem. Quer fazer um edital de festivais e mostras? Pode ter. Quer ter, além disso, um edital para contratação de oficineiros? Pode ter. Esses oficineiros podem já estar dentro de um programa de formação cultural com as oficinas e as aulas mais alinhadas? Eu recomendo que sim, porque dá uma coisa mais parruda, mais estruturante. Então, tem muitas possibilidades nessa modalidade 3. Como financiar, por exemplo, o setor, desde fazer curso, ou fazer rodadas de negócios, ou fazer possibilidade de acervos para pensar na memória. Então, é muita coisa. Então, não se limitem em pensar um edital para cada modalidade, mas se atentem com a realidade local e com os regramentos da lei. Eu vou parando por aqui. Reforço aqui os meus contatos. E obrigado pela oportunidade aí, seminário. Obrigado a Dink. E agora eu vou parar de compartilhar a minha tela. Obrigado, Binho. A gente agradece aí pela disponibilidade e também por todas as informações que você compartilhou aqui com a gente, tá? Eu vou começar aqui com as perguntas, tem bastante gente perguntando, algumas são parecidas aqui, mas eu vou falando e a gente vai vendo o que você já respondeu, tá? O Alexandre está perguntando como que faz para entrar no grupo do WhatsApp. Acho que você que é o administrador, né? Podia já orientar ele como que ele pode fazer. Meu contato está lá, pode me chamar no WhatsApp, se for dirigente municipal de cultura, eu coloco na sequência. Tendo vaga no grupo, eu coloco. Pegou meu contato, me aciona. Beleza. Núbia de Oliveira, como fazer a sociedade civil participar desse processo, sendo que a maioria, pelo menos no meu município, são artistas que vão aderir aos recursos? Não impede. Eles podem participar, porque você pode fazer depois a contratação de uma comissão de seleção que vai estar fazendo o processo seletivo. O que vai ter é uma validação com eles. Então, eles não necessariamente precisam ter acesso a todo o regramento detalhado, como se fosse em primeira mão do edital antes dele ser publicado. Não é isso. Você vai definir com eles as linhas gerais, né? Então, isso é um caminho muito tranquilo nesse caso. Beleza. Leandro Gomes perguntou em qual momento terá que ser feita a oitiva, mas a gente já falou, né, que já pode ser feito agora, não precisa esperar, então já está respondido. Deixa eu ver aqui. O Tony perguntou, por tratar-se de um recurso do audiovisual, os 70% destinado aos projetos audiovisuais exigirão cadastro na Ancine? Não, isso seria se o recurso fosse direto desses proponentes tentando acessar o Fundo Setorial do Audiovisual. A Paulo Gustavo, ela flexibiliza justamente que o que vigora é essa facilidade para o recurso chegar na ponta. Então, não tem essa necessidade, não é requisito. Beleza. Alessandra perguntou, no caso das salas públicas, quem seria o proponente? Sociedade civil? O que dá para pensar nesse caso é como vai ser restauro, reforma, manutenção. Proponente não é o poder público, no caso, né? Quem vai propor uma proposta é, por exemplo, a empresa que vai estar fazendo a instalação, exemplo, né? Ou vai estar fazendo a reforma, vai estar fazendo alguma modernização. Então, quem vai estar propondo ainda é a sociedade civil. Pode ser uma área mais de quem tem mais experiência na área técnica cinematográfica,
ou às vezes é uma área mais de som, porque às vezes o foco está mais em som, ou às vezes está mais em áudio, né? Ou então no visual, pode ser no telão, no tipo de projetor, às vezes até para ser engenharia do espaço mesmo, para acústica de modo geral, não é só comprar o equipamento, às vezes fazer algum tipo de reforma mesmo, estrutural. Se pode tirar aquela pilastra e ela entender que vai ajudar, é reforma do espaço. Às vezes é tornar mais arejado, instalar um ar-condicionado, é também modernização. Então, para esse tipo de processo, pode ser que caia num caráter de licitação. Então, também entender com o jurídico qual o tipo de tramitação que flexibilize, que facilite. Porque se entrar em licitação, a gente sabe que é um processo um pouco mais moroso, mais rigoroso na burocracia, em alguns trâmites, enfim, mas proponente não é o poder público. Né? O poder público não faz a automodernização. A sala é espaço público, ok. Mas quem vai propor as reformas e fazer elas vai ser alguém que vai ser selecionado nos editais, ou como comentei na possibilidade de uma licitação, por exemplo. Perfeito. Agora a gente tem duas perguntas parecidas aqui, eu vou ler as duas, tá? Primeiro, Rafa. Não estão claras as razões da eventual inserção do consórcio público intermunicipal nesse circuito. Qual o papel e quais seriam as atribuições do consórcio? E a Estela também pergunta, como entram os consórcios no pleito, uma vez que não estariam vinculados direto às políticas, ações culturais de um único município? Está previsto algum direcionamento? Olha, isso é um item que depois, se vocês verem as cartilhas e a própria nota da CNM, essa é uma das questões que a CNM, inclusive, reforça, dizendo que ela entende que o governo federal deve regulamentar, deve detalhar melhor isso quando lançar o seu decreto federal. A princípio, como consta da lei, ela permite algumas interpretações. De quem está no comitê da Paulo Gustavo, inclusive a gente mesmo tem dúvidas na versão final que acabou tramitando junto com o Senado e com a Câmara, porque a gente vai ter até algumas dúvidas, pessoal, no sentido de ferramenta mesmo. Ferramenta no sentido, de fato, uso de tecnologia até. Que é, por exemplo, na plataforma Mais Brasil. É um CNPJ de consórcio que vai poder subir o plano de ação? Será que vai existir essa possibilidade na plataforma Mais Brasil? O plano de ação ser já em nome do consórcio? Ou o consórcio vai ter que subir cada plano de ação de cada município, mesmo assim? Será que, como vai se dar esse processo? O consórcio recebe o recurso, mas ele acata ainda tendo que submeter alguma estrutura da ferramenta, pode dar um problema. Então, por isso que essa é uma questão que vai ter que regulamentar e estar alinhada com como vai constar na plataforma Mais Brasil depois. Mas, de um modo geral, fez-se constar os consórcios como uma possibilidade na Paulo Gustavo, porque muitos municípios pequenos têm dificuldade, não tem equipe, não tem jurídico, né? A gente sabe de toda a dificuldade. Então, às vezes, o consórcio, caso exista, pode dar um suporte para esses municípios pequenos. Essa foi a intenção de fazer constar os consórcios. Agora, de fato, como eles vão se efetivar na prática, vai depender um pouco da regulamentação e a regulamentação alinhada com como isso vai estar na prática na própria plataforma Mais Brasil, na hora de colocar o plano de ação. Valeu, Binho. Lucas, agora, existe a possibilidade, no quesito apoio às salas de cinema, de se realizar algo semelhante com o que era o projeto do Estado de São Paulo, Vá ao Cinema, que levava crianças de escolas públicas de graça em salas de cinema? Isso vai ser as contrapartidas depois. Eu nem tratei aqui das contrapartidas, recomendo que vocês se atentem às questões de contrapartidas. Em todos os casos ali vão tratar de contrapartidas, dentre elas inclui exatamente essas questões. Escolas públicas como público preferencial, isso foi já na própria Aldir Blanc 1, quem fez a gestão do Aldir Blanc 1 vai lembrar disso, que está da redação como uma prioridade esse tipo de público. Na Paulo Gustavo não é diferente, então também tem essa mesma característica, sim. Beleza. Agora, Estúdio Arte e Movimento.
aqui temos um anfiteatro, que é onde acontecem as sessões do cinema do Pontos Mis, por exemplo. E temos equipamento de som, tela já antigos, mas é um espaço público. Sei que existe a possibilidade de recurso para espaços públicos, mas como que eu, como departamento, prefeitura, consigo essa verba? Qual o meio legal? Você já explicou, né? Para conseguir isso, uma vez que os editais são realizados pela própria prefeitura. Então, já está respondido naquela pergunta da Alessandra, né? Vou seguir, então. Paulo, agora. Modalidade 1. A lei deixa abertos os parâmetros de seleção de propostas de produção audiovisual. Modalidade 2. Funcionamento de Só para salas... reforçar, é exatamente isso, porque a intenção é que os municípios configurem conforme a sua realidade local mesmo. A ideia é essa. Então, Acho que ele vai complementar aqui, ó. Modalidade 2. Funcionamento de salas de cinema, bem como cinemas de rua, cinemas itinerantes. Pode ser entendido como ativação de projetos de cinema no município, observando qualquer... Eita, peraí. Qualquer não estabelece período de existência anterior. Acho que ele quis dizer se é possível reativar algum cinema, algum projeto de cinema no município com essa lei. Projetos que já não existem, mas que têm alguma demanda para retornar, né? De fato, isso é uma possibilidade de vir a ser regulamentado na lei. Se quiser, ou colocar prazos, ou até dizer projetos que não existem passem a existir. Há uma possibilidade, às vezes, de na regulamentação direcionar para isso. Porém, a redação do item, ele começa dizendo que a intenção é o destaque que fala de restauro, reforma, melhoria, né? Ele tem essa característica de algo que já vem ocorrendo, que já tem um histórico. Mesmo que talvez tenha tido alguma coisa de interrompido, mas não seria algo totalmente inédito, pelo menos na redação como tem sido interpretado até hoje. Mas a gente sabe que há uma flexibilidade de interpretação e pode ser que no decreto do governo federal puxe para essa outra interpretação e expanda para projetos novos. Mas eu, sinceramente, não contaria com isso, porque eu não acho que o governo federal vai fazer uma vulnerabilidade jurídica. Assim. Eu acho que ele vai tentar pegar o mais estrito para não ter problemas. Então, a coerência da redação é de coisas que já ocorrem. Então, eu acho que vai ser por aí que deve dar sequência. Beleza. A Alessandra está perguntando, no audiovisual, entra videoclipe musical e podcasts? Videoclipes, sim, porque você tem uma perspectiva de fazer uma roteirização, uma filmagem, às vezes filmagem interna, externa, você capta o áudio, depois você faz a remasterização, você tem que fazer o alinhamento entre o que foi de corte de imagem com corte de som. Às vezes tem que equalizar algum instrumento, tem um tratamento de áudio, portanto, né? Então, clipes, sim. Agora, pensar podcasts enquanto produção audiovisual, eu não sei se o regulamento, né, vai adentrar tão forte em mencionar alguns exemplos. Mas do que se entende enquanto produção audiovisual, podcast não seria necessariamente uma produção audiovisual. Mas é uma interpretação muito genérica minha, pessoal. Nesse caso faça questão, eu quero muito que na minha cidade tenha um monte de podcast, o que eu mais quero é que seja isso. Então, espera a regulamentação do governo federal e vê se vai ter algum posicionamento severo, tão detalhado assim. Mas eu não arriscaria. Bem, pessoalmente, eu não acho que seria o foco pensar em podcast como prioridade. Mas pode ser uma realidade da cidade. Nesse caso, eu recomendo que espere alguma regulamentação e comunicados. Pode ser que depois tenha um item da plataforma Sistema Nacional de Cultura que são perguntas frequentes, né, dúvidas frequentes e tal. É capaz que tenha ali essa resposta em algum momento futuro do que necessariamente no decreto de regulamentação ou em algum comunicado oficial. Pode ser que esteja ali, nessas perguntas e respostas, pode ser que tenha. Que é a mesma questão que eu tratei das lives. Ele provavelmente vai estar mais explícito nessas perguntas e respostas. Beleza. Agora a Tereza de Araraquara, ela deu uma contribuição aqui.
Pode ser um edital com vários termos de referência distintos. Isso facilita para atingir os diversos segmentos pretendidos. Muito bom. Leandro, agora, de Brotas. Pode repetir acerca da adequação orçamentária? Acho que ele quis dizer de repetir da Aldir Blanc para agora ler Paulo Gustavo. É isso? Se for, não for... Não, eu acho que a adequação orçamentária é no sentido de que detalhes que precisam ter quando for fazer constar no orçamento que recebe pela Paulo Gustavo mesmo. Que assim, o que precisa estar atento? De Brotas, né? Você falou, esqueci o nome. Leandro de Brotas. Leandro. Boa noite aí, Leandro. Quando vai colocar no orçamento, vocês precisam lidar com o setor de finanças, né, de economia aí da prefeitura de vocês, que orçamento, primeiro, tem que ser colocado, por exemplo, com superávit, vai ser mencionado algumas questões, outras terminologias técnicas, porque é um recurso novo, que não estava previsto, então ele não existia, por exemplo, na LDO, na LOA, né, ele passa a existir agora. Então, primeira questão vai ser um tipo de superávit. Aí vai mencionar que a fonte é da instância federal. Nessa adequação, quando você fala da fonte federal, entender que não é uma mera fonte federal qualquer, é também do Fundo de Cultura ou do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, entender o tipo de numeração que precisa estar constando na hora de fazer. E mesmo assim, os orçamentos, que a gente faz a tabela das finanças da prefeitura, de modo geral, a gente precisa colocar, por exemplo, quanto, se é para pessoa jurídica ou para pessoa física, se é prêmio ou se é contratação, se vai ser na ficha do fundo ou se vai ter uma outra ficha no orçamento da própria pasta da cultura. Então, também é importante que se acompanhe a atual estrutura de ficha orçamentária que a própria pasta de cultura tem na cidade de vocês. Porque pode ser que o recurso alimente um desdobramento de alguma ficha ali criada, ou vai ter que criar todo um novo programa. Há essa possibilidade. Acho que é um pouco por aí, espero ter respondido. Beleza, Binho. Agora, Tainá, não sei se eu pronunciei certo, tá? Poderia ser carta convite? Eu recomendo que veja aquele documento mesmo, assim, porque tem a legislação, parar, ler completo, se necessário, com acompanhamento do setor jurídico, para fazer com responsabilidade com quem te dá o respaldo na localidade, né? Então, ler a instrução normativa que está ali, como ela aborda essa questão de como é que eu faço para fazer aquisição de bens e serviços, e dar sequência a partir disso. Acho que é melhor do que eu aqui comentar pode carta convite ou não, até porque tem cidades que a cidade não faz carta convite, por exemplo. Então eu falo, pode fazer carta convite, mas se a prefeitura não costuma fazer, também não adiantaria, né? Mas o que eu mais recomendo é, de fato, acompanhar a legislação do jeito que está lá. Por isso que até eu trouxe aqui, porque várias lives que eu já vi, primeiro, não menciona que tem essa possibilidade de aquisição de bens e serviços, fica só falando dos editais, mas é importante tratar, porque a lei permite, mas ela trata e menciona essa outra legislação. Então, fazer acompanhado a legislação e, para isso, ter o respaldo do jurídico na sua cidade. Valeu, Binho. Edielson Santana agora. Sou daqui do interior da Bahia, Rafael Jambeiro. E ainda não temos sistema municipal de cultura completo, só conselho e fundo. É necessário criar o sistema todo para receber esse recurso? E até quando o município pode solicitar ao governo federal? Muito obrigado. Acho que você já respondeu, né? Mas acho que vale a pena só dar uma relembrada. Vou reforçar. O que é importante que seja feito é manifestar adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Tem cidade que às vezes até já manifestou e não sabe. Então entra no site do próprio Sistema Nacional de Cultura e primeiro vê se a cidade em algum momento, desde que existe Sistema Nacional de Cultura e a possibilidade de manifestar adesão, se essa cidade já fez ou não
tal adesão. Primeiro ponto. Depois, entender que para o recebimento da lei e para aliás, o recebimento dos recursos advindos da lei e executar esses recursos repassando por editais e outros mecanismos, para nada disso há a obrigação de já ter o Sistema Municipal de Cultura criado. Não é obrigatório, mas é entender que o Sistema Municipal de Cultura vai ser ou estimulado, caso ele já exista, ou ele vai ser criado, caso ele ainda não seja criado, depois. É um compromisso disso ser feito. Depois, não para receber o recurso. Beleza, gente? Eu vou só ler mais 2 perguntas aqui, porque a gente já está estourando o nosso tempo, tá? Então, agora, Edmar, ele é de Franco da Rocha. Pode fazer remanejamento orçamentário entre modalidades e artigos, visando a demanda do município? Ou tem que ser gasto integralmente em cada modalidade? Muito obrigado. Você também já respondeu, mas acho que é bom Já reforçar. respondi, mas é bom reforçar mesmo por conta disso, pessoal. De fato, como a Aldir Blanc, por exemplo, tinha uma certa possibilidade, né, da gente colocar entre espaços físicos ou outras possibilidades, né, quem fez a gestão lembra disso. No caso da Paulo Gustavo, naqueles recursos que tratam do audiovisual, são, de novo, lembrar, 4 modalidades, sendo que a quarta é específica para os estados, então a gente não precisa se atentar. São 3 as modalidades que o município precisa executar, e elas já vêm com o valor fechado para aquela modalidade. O que dá para fazer é fazer mais editais, ou mais ou menos vagas, ou uma redistribuição de valores dentro daquela modalidade específica, quando é do audiovisual. Na outra modalidade, que vai falar das artes e cultura de modo geral, que é o artigo 8º, nele, no artigo 8º, fala 3, né, modalidades, mas aí não tem a restrição financeira orçamentária. Então, no caso do artigo 8º, sim, dá para você fazer entre 1, 2 e 3. Mas no do audiovisual, que é o artigo 5º e o artigo 6º, é bem fechado mesmo os valores, que dá para fazer aquilo que a gente já comentou, tá? Deu para ouvir? Falhou aqui para mim. Eu acho que eu terminei certo, né? Deu para ouvir tudo. Alcemir deixou aqui uma constatação. Em 2020, o decreto federal que estabeleceu o estado de calamidade pública permitiu a flexibilização dos prazos de editais. Por exemplo, não foi necessário 45 dias para estar na rua, entre aspas, desculpe. Atualmente não temos esse decreto. Alcemir, grande referência. Quem não conhece, recomendo. Troca uma ideia à parte com ele. Então, Alcemir, de fato, isso é um empecilho a princípio, sim. Porque, por enquanto, obedece-se esse prazo mesmo, como você está dizendo. Porque, no máximo do que a lei vai tratar, e ainda com a flexibilidade, é de que precisa ocorrer esse ano, porque é um caráter de ainda para suprir as questões da pandemia, mas mesmo assim ainda tem uma dilatação pela questão eleitoral, né? Mas o regramento de 45 dias, a princípio, está valendo. Pode ser que no decreto de regulamentação dê algum tipo de flexibilidade, algum tipo de amparo para se flexibilizar isso, mas a princípio não. Por enquanto deve se manter mesmo os 45 dias. E para muitas cidades no Aldir Blanc acabou sendo 45 dias também, né? Foi uma loucura, mas algumas deram conta nesse prazo. Beleza, Binho. A gente tem aqui, ó, não tem nome, tá? Tá usuário do Zoom. Recapitula, por favor, os passos que cada município deve seguir para fazer o cumprimento de fato
ambas as leis. Eu acho que isso o Binho já tratou e talvez se estenda muito. Então, o Binho acho que vai disponibilizar os slides para a gente pode encaminhar, se o Binho permitir, por e-mail para vocês, que aí vocês têm também esse material, tá? E aqui tem o Alcemir de novo. Sugiro que a DINC inicie o diálogo com o governo do estado, governo estadual, para discutir os processos no âmbito estadual. Muito bom. A gente vai fazer isso sim, e depois a gente traz para vocês essa informação. O usuário do Zoom é o Daniel Conceição, acabou de colocar aqui. Pessoal, então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, de todos e todas, as contribuições que vocês deram aqui para a gente também. Essa participação é muito importante para que a gente consiga dar continuidade nessa rede de comunicação entre gestores e gestoras, que é muito importante, principalmente nesses momentos que a gente precisa de informação, né? E acho que também as experiências que cada um tem nas cidades de vocês pode ajudar nas outras cidades. Então, às vezes, o que um faz na cidade pode ser bom para outra, e essa reunião aqui é para isso mesmo, para a gente trocar experiências e conseguir executar da melhor forma possível esses recursos. Queria agradecer o Binho é um cara aí que sempre está com a gente, não só a DINC, mas também em outras instituições aí de cultura, sempre contribuindo, trazendo informação, enfim, fazendo de tudo, né, Binho, pela cultura aí. Você já está há muito tempo e eu não posso esquecer de falar tudo, mas obrigado por ter mais uma vez aqui com a gente nesse bate-papo. E aí queria agradecer também meus companheiros e companheiras aqui da DINC, os associados, diretoria executiva, dizer que quem tiver interesse de saber mais sobre a associação é só entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, e a gente vai trocando ideias aí para a gente conseguir consolidar cada vez mais essa instituição e essa entidade aí de gestores e gestoras. A gente está planejando fazer mais um encontro, né, Binho? Mais para frente, talvez no mês que vem, porque aí a gente vai ter mais informações, mais regulamentações publicadas, mais comunicados. Então, aí, daqui a um mês, a gente pode estar mais próximo aí de executar, de fato, a lei. Então, a gente pretende fazer mais um bate-papo como esse aqui no próximo mês. Ainda não temos a data, também não temos as informações, porque a gente precisa esperar sair as regulamentações. Mas já fiquem aí ligados lá no grupo, que a gente vai mantendo vocês informados, tá? Então, agradeço mais uma vez e espero que a gente consiga se reunir aí e se ajudar. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.